Queridos, nós estamos hoje, é dia 1º de agosto, e a nossa proposta para este mês é que é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. A palavra reconstruir remete à memória daquilo que foi destruído, está aí quebrado, está caído e precisa ser reedificado. E nós estamos no tempo de reconstruir. Vamos trabalhar em agosto, é claro que tudo tem uma direção de Deus, com esse tema, tempo de reconstruir. E a palavra de hoje é envolvimento. E quando fala de reconstrução, talvez você conheça alguém que precise reconstruir algo, ou a sua vida profissional, ou a sua vida matrimonial, ou a sua vida profissional, sentimental, emocional, eu não sei. Mas eu sei que de 1 ano e meio para cá, essa pandemia deixou em muitos lugares rastros de destruição. Não quero aqui trazer à memória coisas tristes, desgraças alheias, mas é uma realidade de pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam o comércio, pessoas que perderam, muitas coisas, queridos. E em contrapartida, nós vemos aí os consultórios psiquiátricos, psicológicos cheios, pessoas que às vezes não tiveram uma perca de um ente querido, não tiveram uma perca financeira, não tiveram uma perca matrimonial, mas tiveram uma perca emocional muito grande. E algo precisa ser reconstruído. E quando nós falamos em reconstrução, nos vem à mente Neemias. Neemias, se você não conhece, eu vou resumir a história de Neemias. Neemias, ele é um judeu que não morava em Israel, nem em Jerusalém na sua época. Ele morava em outro país e era copeiro do rei. A palavra copeiro do rei nos dá a ideia de um garçom, mas o copeiro do rei era alguém de muita confiança, porque era a pessoa que provava todo o alimento do rei antes, para ver se não estava envenenado. Então o rei depois fazia a sua refeição. Então era uma pessoa de confiança, uma pessoa influente no reino de Artaxerxes. Eu sempre me enrolo para falar esse nome, ali em Suzã. E queridos, e acontece algo muito interessante com Neemias. A história é longa e o meu desafio é resumi-la nesta hora para ganharmos tempo e poder irmos para casa, poder descansar para uma semana que nos desafia e que promete ser uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias, muito legal. Tá bom? Então eu vou resumir, eu vou ler os textos que eu vou trabalhar e vou resumir na história e fazendo a aplicação dos pontos no tempo de reconstruir. Para reconstruir é necessário envolvimento. Então, o tema de hoje é envolvimento. Talvez pastor Roger, pastor Júnior, pastor André, na próxima semana, na próxima oportunidade, possam continuar esse tema. Nós queremos trabalhar. E, queridos, eu quero ler, então, com você, diferente de hoje de manhã, Gabriel, não farei a leitura do capítulo inteiro, do capítulo 1, eu vou trabalhar, vários versos, até o capítulo 6. Queridos, então, nós faremos a leitura de Neemias 1, de 1 a 4, Neemias 1, de 1 a 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, o próximo verso vai dizer, veio Anani, que era um irmão de Neemias, um dos meus irmãos, e Neemias está narrando essa história, ele e alguns judeus, alguns de Judá, e perguntei-lhe pelos judeus que escaparam ali quando Jerusalém foi invadida. Ele perguntou então, primeira pergunta, e os judeus que escaparam? E também sobre os que restaram do cativeiro, da invasão. Alguns escaparam, outros ficaram para trás. Por quê? Porque na invasão eles não levaram, queridos, os velhos, aleijados, pessoas que não poderiam trabalhar como escravos e que não oferecia risco de se rebelar. Então ele perguntou pelos que escaparam, pelos que restaram, e perguntou também acerca de Jerusalém. Irmão, judeu ama Jerusalém. Nós que não somos totalmente judeus, já temos um amor especial por aquele lugar. E a resposta que ele recebeu foi essa, e disseram-me,
Os restantes, os que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Olha o cenário. E aí, como que está o pessoal que ficou, que escapou, e a cidade? Porque ele tinha aquela última imagem de Jerusalém bela, bonita, né, toda construída, e trouxeram um retrato e falaram, está aqui, está toda queimada, os muros derribados, né, e o pessoal dormindo na sarjeta, uma pobreza, uma miséria, um desprezo, uma vergonha só, é algo lastimável, algo horrível. E, queridos, e pensar em Jerusalém assim é algo inconcebível. Então, sucedeu o quê? Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por muitos dias. Ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por muitos dias. Quase que entra em depressão. Quase. Só não entrou por causa do restante do verso. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu vou mais um verso, vou no verso 5, tá? Aí ele começa a orar, e disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos. E aí ele vai orar, ele vai pedir perdão pelos pecados do povo, vai dizer, Senhor, nós quebramos, o nosso povo quebrou a aliança, por isso que nós estamos em vergonha, por isso que isso nos sucedeu. Aí eu vou dar um pulo lá para o capítulo 2, e aí no capítulo 2, ele vai servir o rei, ele vai ter uma refeição junto com o rei. E o rei percebe que tem algo errado com Neemias, porque, olha só, e sucedeu, pois, que no mês de Nissan, no ano 20º do rei Atarxerxes, que estava posto vinho diante dele, e peguei o vinho, volta por favor, desculpa, o verso 1 aqui, e peguei o vinho e dei ao rei, porém eu nunca tivera triste na presença dele. Olha só, nunca tivera triste na presença do rei, sempre com um sorriso no rosto, bem-humorado, cheio de alegria. E aí o rei percebeu que tinha algo errado. Olha só, e aí o verso 2 diz, e o rei disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente? Por que está triste? Está descontente com o seu trabalho? Acha que você está ganhando pouco? Quer que eu mande você embora? Né? A forca está bem ali, porque na época era assim, se a pessoa estava descontente com o rei, ele mandava para a forca, né? Aí ele falou, não, né? Aí o rei teve um discernimento, gostava dele, falou, isto não é isto, senão tristeza de coração. Então, sobremaneira temi. O rei falou, olha, isso aí tem algo muito sério acontecendo com você. Você não é assim, eu te conheço. E aí ele fala, disse ao rei, viva o rei para sempre, não é nada com o Senhor, que o Senhor tenha vida longa. Estou muito feliz aqui eu estou feliz, mas como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Como que eu vou ficar de boa? Eu tenho uma cama confortável, eu tenho um teto, eu tenho comida, eu tenho salário, eu tenho emprego, mas os meus irmãos estão em miséria. Como que eu vou ficar feliz? Como eu consigo dormir em paz sabendo disso? E aí começa um diálogo com o rei, que também é longo. Mas o rei, lembra que ele estava orando no capítulo 1? Aí o rei fala assim, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí ele fala, olha, se o senhor puder me liberar por um período de tempo, e eu estou resumindo o capítulo 2, tá? E puder também escrever uma carta autorizando eu, por onde eu passar, eu levar madeiras, levar algumas coisas, eu vou, reconstruo a cidade, deixo tudo organizadinho e volto. O rei falou, beleza, está aqui a carta, o que você precisar, por isso que é funcionário bom é outra história, né, irmãos? Homem de confiança do patrão é outra história. O rei falou, não, tá bom. E é claro que Deus já inclinou o coração do rei. E ele foi, então, e pega os recursos. E ele vai, queridos, para a sua cidade. E aí, queridos, no capítulo no capítulo 2 ainda, 17 e 18, ele chega lá em Jerusalém, com uma comitiva,
com cimento, areia, cascalho, madeira, né? Já pronto com tinta, massa corrida, pronto para fazer a obra. Então, ele reúne os irmãos que estão na miséria, o seu povo, que está já sem expectativa, sem perspectiva, sem esperança, dizendo, olha, para nós não tem mais jeito, ninguém pode entrar, o governo que for, o presidente que for, ninguém muda mais a nossa situação. E aí Neemias chega e fala, ó, homens não mudam, mas Deus muda. E aí então lhes disse, vede, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. Olha só, gente, a miséria que a gente está vivendo. Olha só como está Jerusalém. Olha o estado, as suas portas queimadas a fogo. E aí ele faz um convite para o povo. Pessoal, vamos reconstruir isso. Vamos reedificar. Vamos tapar as brechas deste muro. Vamos pegar aquilo que foi destruído e colocar de volta no lugar, e assentar bem, passar argamassa e deixar tudo tinino, tudo legal. Vamos, e não sejamos mais uma vergonha. Porque é isso que nós somos hoje. Somos uma vergonha para as outras nações. Vamos reconstruir. E aí o povo, então lhes declarei como a mão do Senhor me fora favorável. Ele contou, falou, o rei me liberou, o rei investiu em mim, mandou ofertas, enviou recursos. Como também as palavras do rei que me tenha dito, então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então o povo disse, vamos nos levantar, e vamos edificar. Então eles esforçaram as suas mãos para fazer o bem. Então eles esforçaram as mãos para fazer o bem. Amém? Porque às vezes, né, algumas pessoas têm mãos rápidas para o mal, né? Então, mas aqui eles se levantaram para fazer o bem. Só que todas as vezes que nós nos levantamos para fazer o bem, o diabo fala o quê? Eu vou estragar esse plano deles. Não vou deixar isso desse jeito não. De jeito nenhum. E aí o verso de número 4 mostra a trindade satânica aqui se levantando contra esse projeto. Vai aparecer 3 nomes, Sambalate, Tobias e Gesem. E sucedeu o que eu vi no Sambalate, que edificávamos o muro, aí eu já estou lá no capítulo 4, muitas águas já passaram por aqui. Ouvi no Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Irmãos, quem em sã consciência fica irado quando alguém está fazendo o bem, está fazendo o certo? Isso é coisa do maligno. Só o diabo tem um desprazer, um desgosto em ver a coisa certa e no certo. E aí esses homens ficaram irados, porque eles estavam reconstruindo o que era deles. Gente, olha só, e aí escarneceu deles, olha o que ele disse. Olha o que ele disse, verso de número 2. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, olha só o ambiente que ele estava. E disse, que fazem esses fracos judeus? Se eu tivesse ali, eu ia falar, fazendo o que os fortes não fizeram. Permitisse-lhe-ás isto? Por acaso sacrificarão aqui novamente? Acabá-lo-ão em um só dia esse muro? Vão trazer vida de novo para esses montões de pó? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Vão fazer milagre neste lugar, por um acaso? Esses fracos. E o fortão estava lá, de braço cruzado, no meio da miséria, vendo a vergonha do povo, e quando alguém se levantou para fazer, ele ficou irado. Não vai dar certo não. Aí ele chama Tobias, olha Tobias entrando na história. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse, olha que Tobias, olha a palavra de incentivo. Tobias disse assim, ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra.
Que incentivo, né, irmãos? Não, pode construir aí. Vocês são bons, hein? São uns pedreiros bons, hein? Uma raposa encostar nele cai tudo. Irmãos, e nós vimos esses muros, as pedras são enormes. E queridos, o inimigo se levanta para tentar prejudicá-los, para tentar parar essa obra, para tentar impedi-los. O objetivo do inimigo é esse. Eu vou ler mais um verso e depois deixo o último para o final. Capítulo 6, de 1 a 4. Como eles não conseguiram impedir Neemias e os homens de Jerusalém de edificar o muro, de fazer a obra, e esse texto é muito rico, esse livro é muito rico, nós vamos estudá-lo nesse mês, você vai aprender coisas fantásticas. Por exemplo, irmãos, eles trabalhavam com uma espada na mão, com a enxada na outra e com um apito, cada um na sua posição. Falou, se ouvir o sinal do apito, corre todo mundo para cá, porque está vindo o inimigo aí, nós precisamos nos defender. Queridos, eles se ajudaram, foi uma obra linda, cada um ficou responsável por um setor, por um espaço, é coisa linda. E sucedeu o quê? Ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que este tempo não tinha posto as portas nos portais, mas o muro já estava resolvido. Então Sambalate faz o seguinte, verso número 2, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, congreguemo-nos, vamos se juntar aqui. Não tinha pandemia na época, não podia aglomerar, né, irmãos? Então, vamos se juntar, juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Mas Neemias diz, porém, intentavam fazer-me mal. E aí, a resposta de Neemias, enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra para ir ter com vocês? Por que eu faria uma loucura dessa? Deixar algo tão precioso para ir tomar tereré? Para ir bater papo? Para ir no churrasquinho na sua casa? Não. Aquilo que me move é mais forte. Eu luto por uma causa maior. Eu luto por algo muito maior, por algo que tem um peso eterno. Eu não vou me distrair, eu não vou me entreter com vocês, eu não vou perder o foco. Eu ia deixar para depois, mas vou ler o último verso agora, e só faça a aplicação, a gente ora e vai embora. Verso de número 15 e 16. E aí, querido, acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias, 500 mais, eu ia falar 500 metros, não, 5 quilômetros de muros, em 52 dias, de maneira, irmãos, milagrosa. Verso número 16, diz assim, sucedeu que ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós temeram, e abateram-se muito aos seus próprios olhos, porque reconheceram que o Senhor Deus fizera esta obra. Reconheceram que foi Deus. É Deus que faz, irmãos, mas Ele faz através de nós. Rodrigo, por favor, volte à iluminação. Eu vou trabalhar com as aplicações do texto que nós lemos. Eu convido durante a semana, durante o mês, dou uma tarefa, estudar o livro de Neemias. Tá bom? Ele é maravilhoso, é motivador. Agora, queridos, então vamos lá. Para reconstruir o que eu preciso me envolver. Houve o envolvimento de Neemias com Jerusalém, com o povo, com as pessoas, com esse projeto. E é interessante que esse envolvimento, ele é um envolvimento emocional, nas emoções. Primeiro ele vem, tem uma preocupação em saber como está, mas diferente do que muitas vezes eu faço, e aí, como que está o fulano? Rapaz, não está bem, que pena.
E vida que segue. Ele não, ele falou, o quê? Está desse jeito? Deixa eu ver essa foto direito. Abre aí o tablet. Rapaz, não, Jerusalém não pode ficar assim, a cidade do grande rei. Não, Jerusalém foi estabelecida por Deus, Ele é o Senhor de Jerusalém. É inconcebível que essa cidade fique assim, desse jeito. E começa a nascer algo aqui dentro, irmãos. Há uma tristeza, e essa tristeza vem de Deus. Essa tristeza não é depressão. Sabia que tem tristeza que vem do mundo por causa do pecado, e tem a tristeza que vem do Espírito Santo para nos levantar e fazer algo, queridos. Essa tristeza, ela é benéfica, tá? Essa tristeza, ela não corre para os antidepressivos, remédios para a ansiedade, para o pânico, não. Essa é uma tristeza que leva para a oração. Ele fala, algo tem que ser feito, mas há um envolvimento emocional. Ele fica triste, ele se abate, ele lamenta por muitos dias, ele senta, ele chora, ele fica inconformado, fala, não quero a minha cidade desse jeito. Dá uma receita para você. Não quero casamento desse jeito. Não quer uma vida espiritual rasa. Não quer viver na superfície. Não quer viver na vergonha, no opróbrio, na sarjeta da vida familiar, da vida profissional, da vida emocional, da vida espiritual. Então, queridos, deixe uma inconformação entrar no seu coração. Chore por isso. Começa no emocional, queridos. Nós somos seres dotados de emoções. Nós somos, o homem é espírito, alma e corpo. A alma, a psique, o lugar das emoções, dos sentimentos. Nós nos alegramos, nós choramos, nós às vezes ficamos tristes, celebramos uma conquista. O homem é um ser emocional, Deus nos criou assim. Jesus chegou e falou, cadê Lázaro? Onde o puseram? E Jesus chorou, irmãos, diante do túmulo. Jesus chorou, disse, tirem a pedra, mas Senhor, já fazem 4 dias, não importa. Lázaro, vem para fora. Jesus é essa pessoa, ele chega sobre Jerusalém e começa a chorar. E a segunda vez que Jesus chora, diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntá-los debaixo das minhas asas, como a galinha faz assim com os pintinhos. Eu queria protegê-los, mas vocês não me ouviram. Jesus, ele olha para a multidão e sente compaixão, porque a multidão andava desgarrada como ovelhas que não têm pastor. E aí, queridos, essa pergunta, na verdade, não é para você, é para mim. Essa pergunta que eu faço, como você se sente quando você vê um andarilho? Quando você vê aquele índio famoso, sem roupa nesse frio, sem tomar banho por meses ou talvez anos, sentado num sinal pedindo uma moeda para tomar pinga. Irmãos, dias atrás, essa modernidade nossa, né, das figurinhas do WhatsApp, aí o pessoal coloca careta, coloca um monte de coisa. Aí alguém, fazendo uma brincadeira, colocou a foto de um deles. O que você sente? Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós estamos tão acostumados a ver desgraças nos telejornais, no mundo todo, catástrofes, terremotos, maremotos, enchentes, violência, estupro, assassinato, roubo. Que, irmãos, essas coisas não nos chocam mais. A gente olha e consegue tirar uma foto para tirar sarro no WhatsApp. A gente consegue fazer isso com o ser humano. O que você sente quando você vê uma cena, irmãos? Dias atrás eu parei num lugar, estava procurando uns copinhos para a ceia. E falaram, lá na casa de festas, de doce, foi até no Faça Festa, onde era a comunidade antigamente. Ali na Real Bonfácio, não tinha, fui em outro, ali perto. E a hora que eu desci do carro, 3 adolescentes, pré-adolescentes. Ô tio, o senhor não compra, o senhor não dá R$5 para eu comprar uma caixa de jujuba para eu vender no sinal? Eu falei, peraí, deixa eu olhar quanto que é a caixa. R$15. Aí eu fui, comprei a caixa, né? Aí eu falei, vou dar uma.
Aí passou uma mulher, o outro pediu, saíram felizes ali com 2 caixas. Irmãos, estão se virando. Dias atrás, 2 meninos, eu tenho um filho de 15 anos, 2 meninos, um de 12 e outro de 13, bateram palma em casa, com um cortador velhinho de grama. Ô tio, o senhor não quer deixar eu cortar a grama? E eu precisava cortar a grama, irmãos. Aí eu falei, cara... Aí ele falou, tio, por favor, deixa, porque não tem nada para comer em casa hoje. Eu falei, não, pode cortar. Quanto você cobra para cortar aqui? Aqui, R$20, ali na frente, né? Cortaram, irmãos, mal cortado, aí o fio não alcançava, eu fui, dei uma extensão, tinha um rastelo lá, é bom que eu já me livrei do serviço de casa, né? Eu falei, não, cortador grande tem que ter rastelo, ó, pega essa extensão aqui. E aí, graças a Deus, tinha sobrado um pouco de almoço, né, irmãos? E aí eu falei, vocês vão almoçar? Não, senta aqui na varanda, vamos almoçar aqui, os coloquei lá. E aí eu fui perguntar, na frente de casa mora um policial, um amigo, né? E aí ele estava, eu conversando com os meninos, ele chegou, aí eu fui lá, dele falei, ô Rodrigo, seguinte, será que tem problema eu deixar os meninos trabalhar? Porque, irmãos, a coisa anda tão louca hoje, que eu fiquei com medo de ser preso, deixar os meninos, só daí, porque a polícia está preso, porque exploração de menores, né? Um lance assim. Aí ele falou, não, pastor, pode ficar tranquilo. Aí dali a pouco vem o Rodrigo lá do outro lado da rua, toma ajuda para vocês aqui também, e tal. E aí, queridos, eu fico pensando, o que passa, agora eu falo isso, porque às vezes eu vejo a cena e aquilo não mexe comigo. Aquilo é uma cena normal. É mais um vagabundo do sinal pedindo dinheiro para tomar cachaça. Ainda hoje, descendo, né, para almoçar na minha sogra, eu passei por essa figura. Eu fiquei pensando, cara, para onde que ele vai? Onde que é o seu lar? Onde que é a sua casa? Vou lá para minha sogra reunir a família, né? Comer uma refeição. Irmãos, e essas coisas têm que começar no coração, tem que começar nos sentimentos, tem que começar na emoção, porque senão a gente não se levanta, irmãos. Se eu não parar, sentar, olhar para a cena, chorar, me lamentar, irmãos, eu não vou para a oração. E aí vem a segunda verdade. Qual é a segunda verdade, queridos? A segunda verdade é que o envolvimento, para reconstruir é necessário envolvimento emocional e envolvimento espiritual. Porque se eu ficar só sentado, chorando, me lamentando por muitos dias, vira depressão. Aí, a coisa só piora. Mas se eu começar a orar, falar, Senhor, vamos mudar essa história, Senhor, algo precisa acontecer, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, abre uma porta, Senhor, dá uma saída, faça um milagre, meu Deus, faça qualquer coisa, irmãos. Meu coração está vibrando, o Futipaz vai voltar, né? Parece simples, é só os meninos jogando bola ali, sabe? Não é, é muito mais que isso, irmãos, é muito mais. Nós estamos com um projeto da escolinha, né? Aqui, queridos, nunca trabalhamos com isso, né? Mas temos um monte de profissionais da educação aqui, queremos abrir, começar pequeno, mas para atender a comunidade, atender o bairro, poder, irmãos, aproveitar todo esse espaço, ser significante neste lugar, e não insignificante. Temos algum significado. Precisa começar, e eu tenho orado, queridos, e nós já mudamos, né, o estatuto ali do Futipaz, Associação Desportiva Cultural, em vez de Futipaz, vai ser CBPaz. E aí vai ter futebol, vai ter, né, já temos o pastor Júnior, com um trabalho lindo, maravilhoso. Irmãos, eu admiro o pastor Júnior, porque às vezes liga uma pessoa, tem uma cesta? Tem, pode vir pegar. Ah, não dá para você trazer aqui? Onde que é? Lá do outro lado da cidade, né? É simples assim. Aí, às vezes, você chega, a pessoa nem fala obrigado, né? Ah, tá bom, deixa ali, tá? Tchau. Né? E aí, querido, e o pastor Júnior vai, frio, chuva, de moto, de carro, às vezes quebra o carro, irmãos, vai, e ele, às vezes, recebe oferta em espécie, presta conta aqui, pastor Marcos, comprei isso, fiz aquilo, tal. E, irmãos, uma preocupação, uma transparência, né? Às vezes, dias estragou o carro, eu falei para ele, pega esse dinheiro aí, rapaz, arruma o seu carro, porque é para a obra mesmo, né? Não, pastor, isso aqui é do projeto. Irmãos, e aí liga um e fala, tem 20 cestas básicas aqui,
liga outro, olha, tem mais 20, vocês têm um projeto, né? E queridos, e que legal, né? A gente pode, e durante a semana, algumas famílias conseguem vir aqui à tarde, eles chegam envergonhados, cabisbaixo. Oi, boa tarde, o pastor Júnior está? Nem sempre ele está, né? Pois não, ele não está, posso te ajudar? Não, eu falei com ele, vim pegar uma cesta básica. Ah, tá, por favor, e aquela pessoa sai. Sabe por quê, irmãos? Porque estar nessa posição é difícil. Mas eu quero voltar aqui para a ação de Neemias. Ele começa a orar. E algo novo sempre acontece quando nós começamos a orar. Irmãos, Deus, a oração move o coração de Deus. Move. Você tem alguma situação desafiadora? Eu lanço um desafio para você, faça uma campanha. Acorde aí, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, meio-dia, 1 hora, comece a orar, faça uma campanha, não de 3 dias, faça no mínimo de 7, de 10, de 21 dias. Eu quero ver, queridos, se o milagre não acontece. Acontece, irmãos. Acontece, a porta se abre, algo acontece, Deus começa a trabalhar. A restauração do muro não foi instantânea, ele orou, no outro dia o muro apareceu pronto. Não! Ele orou um dia, orou outro, aí um dia o rei falou, o que foi? Está com algum problema? Você não está legal, você não é esse cara. Ah, mas como eu estaria bem? Aqui está o X da questão, como eu estaria bem? Como dormir, irmãos? Se eu não fizer nada? E aí o rei fala, tá bom, pode ir, toma aqui, toma uma ofertinha, pega a madeira que você precisar, entra lá naquela floresta, leve a minha carta, fala para Asaf liberar tudo que você precisar. E aí quando ele se levanta, irmãos, Deus responde a oração, ele vai, agora ele precisa de mão de obra. Aí ele chega, dá uma olhada, faz uma vistoria, faz uma avaliação, precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, precisa melhorar lá. E aí ele chega, reúne o povo e fala, gente, eu não vim passear, eu vim com o propósito de reedificar esse lugar, reconstruir esse lugar, restaurar esse lugar, e eu preciso de ajuda, quem vem comigo? Porque se vocês não forem, eu vou sozinho. E o povo se levantou e fala, vamos fazer a obra. Porque, irmãos, uma andorinha sozinha, nós já conhecemos o ditado, não faz verão. Às vezes, irmãos, a visão Deus dá para uma pessoa, mas a execução Deus dá para uma equipe. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Vocês viram, eu estou ministrando a palavra aqui, mas, irmãos, o pessoal do louvor veio mais cedo, o pessoal da transmissão veio mais cedo, o pessoal da sonoplastia, o pessoal do data show, o pessoal do acolhimento, os professores, eu estou aqui, tem gente cuidando dos nossos filhos lá. Irmãos, nada é feito sozinho, ninguém faz. A visão Deus dá para uma pessoa, mas a execução é sempre para uma equipe. E se levantou um grupo, e eu quero falar aqui a terceira verdade, queridos. Para reconstruir é necessário envolvimento na prática, mão na massa. É necessário envolvimento emocional, espiritual. Agora, se só ficar orando, não muda nada. Por isso que é oração. Ora e age. Oração, orar e ação. Orar e agir. Amém? É assim que o milagre acontece. Tem trabalho para fazer. Eu pulei boa parte do texto, os outros pastores vão trabalhar, talvez até eu mesmo volte a trabalhar ainda nesse livro, mas, queridos, o inimigo se levanta. Preste atenção, toda vez que você sentir algo no coração, uma dor profunda, desejo de mudança, se levantar em oração e colocar a mão na massa, o inimigo vai fazer de tudo para pará-lo. Tudo. Para falar, virou fanático agora? Vai viver dentro da igreja? Não, rapaz, você tem a oportunidade de ganhar dinheiro aqui, de ficar rico aqui, olha só, se dedicar, vai ficar perdendo seu tempo, dentro da igreja, dando aulinha de futebol para criança. A criança aprende a jogar bola na rua. Você vai ficar ensinando ABC, isso aí é coisa do prefeito. Sempre, irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para tentar pará-lo. Ou ele vai levantar uma forte oposição, ou ele vai tentar trazer você para o lado dele. Ei,
Desce aqui, vamos conversar. Está trabalhando muito. Tem um projeto muito melhor para você. Tem algo muito extraordinário para você. Desce aqui, vamos conversar. Descansa um pouco, tira férias um pouco. Você já trabalha dura a semana toda. Né? E às vezes eu ouço essa frase, né? E aí, fulano, como é que está? Tal? Está sumido? É, pastor. Está corrido, trabalhando muito. Irmãos, quem não está? Quem não está? Essa, né? Todos estão. Uns mais, outros menos, mas todos estão. O inimigo vai querer fazer de tudo para pará-lo. Mas a sua resposta deve ser: por que cessaria esta obra magnífica, importante, sobrenatural? Por que cessaria essa obra para ir ter com você? Por que eu faria uma loucura dessa? Eu luto por uma causa maior, meu projeto é maior, eu vivo por uma causa muito maior, muito melhor. Restaurar vidas, restaurar famílias, relacionamentos. Quantos casamentos quebrados, quantas pessoas arrebentadas emocionalmente, irmãos, quantas pessoas sem rumo, sem direção, quantas loucuras acontecendo, quantas violências. E a palavra de Deus pode mudar isso. Pode, irmãos, pode. E milagrosamente, em menos de 2 meses, para ser mais exato, em 52 dias, a obra está pronta. E aí as pessoas, o inimigo olhou e reconheceu que só foi possível por causa da mão poderosa de Deus sobre aquele povo. E essa mesma mão está aqui nesta noite sobre a sua vida, sobre os seus planos, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos. A mesma mão poderosa está conosco para nos ajudar a vencer, a reconstruir. Não desista dos sonhos, não desista da vida, não desista dos seus projetos, dos seus planos, não te faça mal nenhum. Estamos todos aqui. Foi o que Paulo disse para aquele carcereiro. Foi o que Paulo disse para aquele carcereiro quando ele achou que todos tinham fugido e ele seria morto. Ele pega a espada para tirar a sua própria vida e Paulo fala: ei, não faça isso, estamos todos aqui. Eu queria ter dado esse mesmo grito semanas atrás, irmãos, onde um jovem do Exército Brasileiro veio aqui no culto, eu conversei com ele: seja bem-vindo, como faço, quando é possível, com todas as pessoas. E eu não sabia, como eu não sei o que passa na sua cabeça agora. E na quinta-feira, isso foi no domingo, na quinta-feira, recebemos a notícia que alguém no exército tirou a vida. Quando eu olhei a foto, falei: não pode. Ele estava aqui no nosso meio, nos fez uma visita. Ah, irmãos, se eu tivesse pelo menos sonhado que isso iria acontecer, eu teria sentado ao lado dele, teria abraçado, teria pego o telefone, teria feito alguma coisa. Cara, vamos tomar um café, vamos conversar, posso te ajudar, cancelaria outros compromissos. A mesma mão que esteve com Neemias, que esteve com Moisés, que esteve com Abraão, que esteve com Isaac, que esteve com Jacó, que esteve com Jesus, que esteve com Paulo, está conosco, a mesma. Você vai, no dia que você for a Israel, e eu quero que você vá, desejo muito, coloque como projeto, plano de vida, pisar na Terra Santa, você verá, irmãos, o quanto aquele lugar é maravilhoso, é magnífico, é seguro, é desenvolvido, é algo extraordinário, é extraordinário. Vá a Israel. Nós queremos voltar lá em 2020, que o Senhor nos permita pisar na Terra Santa novamente, contemplar aquela beleza e saber que aqueles muros nós sentamos, né, Lene, Chicão, Dorila e o Mochico, nosso guia, falou: aqui, ó, essa parte desse muro mal feito aqui é da reconstrução de Neemias, porque eles não eram profissionais, irmãos, mas fizeram segundo a capacidade deles. Falou: dá para ver, olha a diferença daquele para esse muro. E eles fizeram, e ali, mais tarde, você lendo Neemias, você vai ver que a obra foi até o tanque de Siloé,
fizeram a obra na cidade de Davi, ali onde nós estávamos. Queridos, a mesma mão está conosco. Eu quero finalizar esse culto, convidando você para prestar atenção numa música. Enquanto a Eixla canta, você vai fazer uma oração. Ela vai dizer mais ou menos assim: tem uma tarefa a fazer, tem uma obra a fazer, eu tenho muros para reconstruir. Dessa tarefa eu não abro mão, já determinei no meu coração. Eu vou reconstruir meus sonhos, vou reconstruir corações, vou edificar os muros que foram caídos pela fé. Eu vou fazer. Eu quero que você faça essa oração. Vou reconstruir. Vamos reconstruir juntos, amém? Vamos reconstruir, irmãos. Mãos à obra, vamos nos envolver. Nós sobrevivemos, irmãos, à pandemia. Estamos sobrevivendo com um propósito. Já parou para pensar nisso? Quantos tombaram e você está aí? Pode colocar a imagem para nós. Já determinei em meu coração. Tenho muros para reconstruir. Família, amor, sonho, corações. Desta obra eu não abro mão. Ela vai citar, como Neemias fez, você pode fazer. As barreiras e seguir debaixo. Vamos conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela cruz, reconstruir famílias, reconstruir o amor. Tudo isso debaixo da poderosa mão do nosso Deus. É o que nós vamos fazer. Amém? Você pode ficar em pé? Pode deixar, pode deixar. Faça essa oração. Qual é a tarefa que você tem? Você não escapou dessa pandemia à toa. Tenho muros para se envolva nesse projeto. Desta obra eu. Vamos fazer como Neemias. Como Neemias eu hei de romper as barreiras debaixo. Ah, meu Pai, eu vou conseguir sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela cruz, reconstruir famílias, reconstruir o amor, sim, Pai, é o que nós queremos. Sim, em nome de Jesus. Abaixa e volta no começo. Eu vou orar com eles. Obrigado, tá?